Oremos. Bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, porque temos a certeza de que o Senhor habita também nos louvores. Quando cantamos, enaltecemos o teu nome e de alguma maneira nos aproximamos espiritualmente de ti. Queremos mais uma vez pedir que o Senhor cuide de nós agora ao abrirmos as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de chegar nos nossos lugares escondidos e onde o Senhor precisa nos curar. O Senhor pode curar hoje as nossas emoções, o Senhor pode curar as nossas enfermidades físicas, o Senhor pode curar o ministério que cada um de nós tem, o Senhor pode quebrantar o nosso coração endurecido pelos sofrimentos da vida. Eu peço a Deus que a mensagem de hoje fale profundamente ao coração de quem está assistindo. Seja ao vivo, seja depois, dias depois, meses depois, anos depois, que o teu Santo Espírito, que é atemporal, chegue a cada coração e a cada mente. Por isso, nos entregamos todos em tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Quero saudar a todos os meus amigos e irmãos que estão aqui no Espaço Novo Tempo em Jacksonville, no estado da Flórida. Muitos ainda não sabem, mas Jacksonville é a cidade com o maior território de todos os Estados Unidos. Não existe nenhuma cidade maior do que Jacksonville aqui nos Estados Unidos. Há uma pequena controvérsia porque parece que existe uma espécie de cidade no Alasca que é um pouco maior, mas ela é quase inabitada. Então, cidade mesmo, Jacksonville é a maior cidade dos Estados Unidos. E é um prazer nós ministrarmos a partir do Espaço Novo Tempo, que é um lugar aberto a todas as pessoas, de todas as crenças, de todas as denominações. Todos são muito bem-vindos aqui a esse espaço. E que bom que você está aqui fisicamente com a gente, e que bom que você também está virtualmente conosco aqui na nossa igreja, que é invisível, é virtual, mas ela ocorre dentro de cada coração. Sejam bem-vindos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Você já sabe o que tem que fazer para se associar aqui à nossa igreja tão querida. Você já chega compartilhando e levando esperança para muita gente. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que mais do que consumirem um sermão, você também entende que isso faz parte do seu ministério. E hoje eu quero repartir com vocês um sermão que eu não tinha planejado pregar esse sermão aqui. Eu tinha planejado outra coisa que estava no meu coração, mas durante a semana, algumas vezes eu senti que eu deveria pregar sobre isso aqui. Então eu revisitei esses trechos aqui da Bíblia e acredito que ele deve ser importante para alguém. Talvez para você. Eu não tenho dúvidas de que Deus individualiza as suas mensagens. Deus, ele trabalha no macro e no microcosmos. Deus, ele cuida de um povo, mas ele também cuida da viúva desse povo. Deus cuida do indivíduo e cuida das nações. Então, quando Deus vai conduzindo para a mensagem, eu fico pensando para quem vai ser a mensagem. Obviamente, eu nunca tenho resposta. Mas eu imagino que, de alguma maneira, Deus falará com o coração de alguém, ao coração de alguém através dessa mensagem. Deus pode curar qualquer povo, qualquer pessoa, de qualquer coisa. Deus, aliás, ele cura tanto a gente que a gente ainda não enlouqueceu, porque se Deus não nos curasse todos os dias, eu acho que nenhum de nós teria sanidade mental para viver.
a cura das nossas emoções, o esquecimento das memórias, as curas das memórias, as segundas chances, a paciência de Deus, o cuidado de Deus, a perspectiva de Deus, tudo converge para o nosso bem. Deus conhece você como ninguém conhece, e Deus te ama como ninguém te ama. Às vezes algumas pessoas elas têm dificuldades de se sentirem amadas porque de fato elas não são amadas. Porque elas precisam de mais amor do que recebem. E em qualquer área da vida, se você recebe menos do que você precisa, aquilo vai causar um problema. Se você precisa de mais água do que você bebeu, você vai ter problema. Se você precisa de mais calor do que você tem nesse momento, você vai ter problema. Nós precisamos que as nossas necessidades sejam satisfeitas. E no amor é assim também. Se a gente precisa de mais amor do que recebe, isso vai trazer algum tipo de problema. E para cada pessoa o problema será único, porque a pessoa é única. A reação dessa pessoa pode ser se fechar, a outra pode ser se abrir demais. O problema dessa pessoa pode ser nas drogas, pode ser no dinheiro, pode ser no sexo, pode ser na indiferença, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser nos relacionamentos, pode ser na raiva que ela tem dela mesma. O fato é que eu e você precisamos das nossas necessidades satisfeitas. E Deus entende quem somos, Deus entende as nossas limitações. E Ele entende a limitação do depravado, como Ele entende também as limitações do santo, que vive 24 horas numa igreja. Hoje eu quero repartir com você a história de um profeta torto. É lógico que todo profeta é torto. Não tem nenhum profeta perfeito. Nenhum. Nenhum profeta é santo no sentido de que não pecou, que não errou, mas esse profeta aqui, ele parece-me mais torto do que os tortos. Eu me refiro a Jonas, que alguns conhecem como profeta fujão, porque ele fugiu de Deus. Será que de fato ele fugiu de Deus? Do que Jonas estava fugindo? Se você tem sua Bíblia, por favor, abra no livro de Jonas. Jonas está ali no final do Antigo Testamento, para facilitar, ele vem logo após Obadias, tá? Então você vai achar fácil, porque está ali em Obadias. Tenho certeza que você vai encontrar Jonas, ele está entre Obadias e Miqueias. Você vai encontrar a história de Jonas. Deixe a sua Bíblia aberta nesse livro e permita-se se associar à história desse profeta. Jonas, no capítulo 1, no verso 1 ao 3, diz assim, Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3, diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ora, a Bíblia menciona nesses dois versos que Jonas realmente quis fugir de Deus. E por que Jonas quis fugir de Deus? Você conhece o contexto da história. Nínive era uma cidade extremamente violenta, conhecida internacionalmente pelas maldades que faziam àqueles que haviam sido capturados em guerra. Então essa história de direitos universais, direitos humanos, tratados internacionais de guerra, isso não existia para Nínive. Eles escolhiam não matar
em guerra para capturar e torturar publicamente aqueles a quem eles capturavam. Nínive sempre foi inimiga do povo de Deus. Jonas tinha ódio dos ninivitas, tinha raiva dos ninivitas. E Jonas, além da raiva que ele tinha dos ninivitas, conhecia Deus e sabia que se Deus estava pedindo para ele ir lá fazer uma advertência, é porque Deus queria perdoar os seus inimigos. E Jonas não queria que os seus inimigos prosperassem e fossem perdoados. Será que a história de Jonas se confunde com a minha e com a sua? O que acontece quando Deus escolhe abençoar a pessoa que você odeia? Resolve proteger o assassino do filho. O que acontece quando Deus escolhe cuidar e proteger aquele que é feiticeiro? O que acontece quando Deus faz prosperar, cura e abençoa o pedófilo que abusou de mais de 43 crianças? E a justiça não foi feita e ele conseguiu sair em liberdade, mesmo com todas as provas. Quem você pensa que eram os ninivitas? Uma nação muito próxima das práticas de Sodoma e Gomorra. Jonas sabia que essa mensagem de advertência poderia acabar mal. Porque vai que esses desgraçados desses ninivitas ouvem a voz de Deus. Então, Jonas, como discordou de Deus, se rebelou contra Deus e falou assim: quer saber? Se ele quiser salvar esses caras, que salve de outro jeito. Comigo não, violão. E aí ele vai para Jope, de Jope ele compra uma passagem de barco, que não era barato naquela época, e resolve fazer o seu cruzeiro, fugindo de Deus. Aí acontece uma coisa interessante aqui. No verso 5, diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas no mar, porque veio uma grande tempestade, deixaram o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. E aqui eu quero fazer um paralelo, porque nós encontramos um mar aqui acontecendo, temos um outro mar. Eu quero fazer um paralelo de Jesus com Jonas, porque os dois estão numa tempestade e os dois estão dormindo. Tanto Jonas quanto Jesus. Só que algumas coisas diferem nesse paralelismo. Porque a tempestade que Jesus enfrentou foi enviada pelo diabo, pelo demônio e os seus acéfalos que estavam ali para poder impedir Jesus de chegar em Gadara. Essa tempestade, o verso 4 diz que foi Deus que mandou. Ambos estão na tempestade. Uma tempestade foi Deus que mandou. Na outra tempestade foi o diabo que mandou. Jesus dorme o sono do justo. Jonas dorme o sono da fuga. Porque muita gente dorme para fugir. Toma um monte de remédio para poder dormir e fugir dos problemas. Jonas estava dormindo para fugir de Deus, fugir da sua responsabilidade, fugir da sua consciência que estava acusando. Jesus, ele dormia o sono do justo. São sonos diferentes. Então vejam que aparentemente é a mesma coisa. Tempestade, dois dormindo. Um dorme pelo motivo certo, o outro pelo motivo errado. Sabe o que isso me diz? Isso me diz algumas coisas. Primeiro,
mais importante do que a ação é a intenção. É o propósito pelo qual você faz isso. Você pode fazer a coisa certa pelo motivo errado inúmeras vezes. Tem gente que dizima pelo motivo errado. Tem gente que dizima com medo de Deus o amaldiçoar. Tem gente que dizima achando que se dizimar, Deus vai fazer ele ficar rico. Faz a coisa certa, porque a Bíblia diz que você tem que dizimar. Isso não é uma ideia de igreja, isso não é ideia de pastor, isso não é ideia de ninguém. Deus disse que eu e você temos que dizimar. Você pode concordar, discordar, fugir, brigar, xingar quem dizima. Você pode fazer o que você quiser, mas é o que está na Bíblia. Agora, se existem distorções com o que fazem com o dízimo, isso não é culpa de Deus. O meu papel, esse é o meu papel. Agora, eu posso fazer a coisa certa pelo motivo errado. Eu vou dizimar para o meu filho passar no vestibular. Eu vou dizimar para Deus curar o meu irmão, que está com um problema de coração. Precisa fazer uma cirurgia no coração, eu vou começar a dizimar, porque daí eu vou falar, Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. A pessoa faz a coisa certa pelo motivo errado. Outra coisa que me diz esse começo de história é que às vezes Deus vai mandar a tempestade para a sua vida sim, viu? Não é só o diabo. Às vezes Deus se vê obrigado a colocar você no meio do deserto. Porque se Deus não te mandar a tempestade, você vai se perder. Pense na história de Jonas, sem baleia, sem tempestade. O que teria acontecido com o ministério de Jonas? Deus está indo resgatar Jonas com a mesma insistência que está indo tentar resgatar Nínive. Tanto os depravados quanto o santo. Os pagãos e o profeta. Todos fugindo de Deus e Deus indo atrás, porque essa é a história bíblica. Deus indo atrás de você. Deus dizendo, você está errado, meu filho, você está fazendo errado. Eu te amo, vem para cá, eu quero que você acerte na vida. Não só nessa vida, mas na eternidade. Para que você possa ser salvo, para que eu possa ser salvo. E aí então vocês conhecem a história. Os marinheiros ali, os marujos, começaram a orar para os seus deuses e descobriram que Jonas estava ali, dormindo. Falou assim, e aí, agora fale tudo sobre você, quem é você, de onde você é, quem é o seu Deus. Ele falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Ele falou assim, qual que é a boa notícia? Ele falou assim, a boa notícia é que o meu Deus é o Deus de todos os deuses de vocês aí. Meu Deus é mais poderoso que qualquer Deus de vocês. Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Assim, essa é boa notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que foi esse Deus que mandou a tempestade para cá. Falou assim, o que a gente pode fazer? Falou assim, tem uma coisa que vocês podem fazer, vocês podem me jogar no mar. Aí aqueles homens começaram a orar ao Deus de Jonas, dizendo assim, Senhor, cuida da vida dele. Eles tentaram não jogar Jonas. Senhor, não queremos ser responsável pelo sangue desse inocente. Se a gente jogar ele no mar, vai ser... E eles oraram, mas Jonas falou assim, pode me jogar no mar. A causa disso aí tudo sou eu. E eles jogaram Jonas no mar. E a tempestade desapareceu. Às vezes, em uma igreja, é bom que alguns vão embora, porque a tempestade passa. Às vezes, no trabalho, é bom quando se transferem alguém para bem longe, porque a paz reina. A causa da tempestade e da iminente destruição daqueles marujos era um profeta. A diferença é que Jonas sabia que ele era o problema,
sabia que ele estava fugindo e sabia o que precisava ser feito, e ele permitiu que fosse feito o que deveria ser feito. E nem sempre isso acontece nas igrejas. Aí então chega o verso 17 do capítulo 1, que diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por quantos dias e quantas noites? 3 dias e 3 noites. Será que era no final de semana, tipo sexta, sábado, domingo? Será que era no meio da semana? Será que era segunda, terça e quarta? Terça, quarta e quinta? 3 dias dentro do peixe. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o animal que Deus mais ama é o peixe. Porque tudo quanto é história na Bíblia tem peixe. Deus, quando vai multiplicar comida, multiplica o peixe. Deus vai tirar dinheiro de onde? De dentro de um peixe. Quando Jesus vai conversar com Pedro na fogueira, ele está assando o quê? Está assando peixe. Deus vai fazer a pesca maravilhosa, enche de peixe. Deus não pode ver um peixe, que ele já faz um milagre. Aí o Jonas está no mar, ele falou assim, vou usar um peixe. Vou pegar um peixão. Interessante é que Deus já tinha cuidado daquele peixe quando ele era um filhotinho, né? Assim, você sabe que você nasceu falando baleiês, né? E sim, quando Deus fala com você, ele vai falar em português. Por que com a baleia ele vai falar outra coisa? Vai falar o baleiês. Fala assim, ó, tem um propósito para você. Tem um ser humaninho ali que eu quero que você engula ele. E o peixe não fugiu. Baleias não têm na sua cadeia alimentar seres humanos. Mas aquela baleia foi lá e engoliu Jonas. E deixou Jonas 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. Eu imagino que o cheiro não deveria ser muito agradável. Imagino, né? Você imagina um cheirinho gostoso de cítrico? Ou não, né? Acanelado, cheiro de cravo da Índia, florais. Não é que nem a velhinha que você acende para dar o cheirinho aí na sua casa, né? E Jonas passou aquelas 72 horas dentro da barriga de um peixe. E aí a gente pode pensar em tudo que Jonas pensou, né? Ele descreve mais ou menos o que ele pensou. Ele fez a única coisa que ele podia fazer. Porque tem momentos que a gente não tem o que fazer, né? Como é que você vai sair da barriga de um peixe? Será que tem tutorial no YouTube para mostrar assim como sair da barriga do... Caso você seja engolido por um peixe, etc. Alguém lá dentro fala assim, ó, vou te mostrar como é que eu saio toda vez que eu sou engolido. E ele filma e tal. Não tem, né? Ele fez a única coisa que ele podia fazer, foi orar. Capítulo 2, a partir do verso 2, ele diz assim, e disse, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor e todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Verso 7 agora. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti até o teu santo templo. Bom, aqui a gente encontra uma coisa. Deus coloca Jonas dentro do peixe, mas por mais paradoxal que pareça, o peixe também era a proteção de Jonas. Porque se essa baleia, a Bíblia não fala que é a baleia, mas eu imagino que não era um lambari, né?
deve ter, o maior peixe que a gente conhece é a baleia. Aliás, é o tubarão-baleia, né? Tubarão-baleia. Ou será que Deus criou um peixe exclusivo para Jonas? Não sei. Eu acho que era uma baleia mesmo, um tubarão-baleia. E levou o tubarão-baleia. Já imaginou se solta Jonas no meio do oceano, resolveria o problema de Jonas? Não. Ele não podia sair dali de qualquer jeito, não, viu? Então, qual que era a saída? Não tinha saída. Mas Deus ouve a oração de Jonas. E aí, então, no verso 10, diz: o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas onde? Em terra firme. Aí eu fico me perguntando, né? Uma baleia pode ficar muito próxima da terra? Não pode, né? Senão encalha. Então eu pensei, teve potência aí nesse vômito, hein? E lá foi Jonas, voando pelos ares até aterrissar na terra. Quando tudo se acalma, aí Deus torna a carga. No capítulo 3, no verso 1, 2 e 3, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. E você sabe quantos dias Jonas ficou pregando em Nínive? Alguém sabe? Alguém sabe? 40 dias era que seria destruída a cidade. Ele pregou quantos dias? Vou dar uma dica. 3 dias. Um dia para cada dia dentro da barriga. Porque a cidade era muito grande, o capítulo 3 diz isso. Ele vai pregando, vai até um ponto, e aí prega, vai até outro ponto, e ele vai dizendo: olha, vocês precisam, vai ser destruída a cidade vai ser destruída em 40 dias, daqui a 40 dias vai ser destruído, Deus vai destruir por causa da violência de vocês. E ele terminou tudo, e aí então o que aconteceu? O povo se arrependeu. E o povo entrou em jejum e tiraram suas roupas e vestiram um saco, e o rei de Nínive fez a mesma coisa e decretou jejum nacional, e ele tirou as suas vestes de rei, colocou pano de saco e pegou pó e jogou na cabeça, e eles sinceramente se arrependeram. E quando isso aconteceu, torna a cargo o diálogo entre Jonas e Deus. E aí capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo e muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ele está dizendo assim: esse povo tem que morrer. Como é que o Senhor vai perdoar? Olha o que eles fizeram com o povo de Israel. É possível que Jonas tivesse parentes mortos, torturados por esse povo. Jonas odiava os ninivitas, era inimigo de morte. Se visse o ninivita, matava. Aí ele é obrigado a ir para Nínive e disse assim: não falei? Eu sabia que ia dar errado esse negócio. Eu sabia que o Senhor queria perdoar esse povo, só que esse povo não é digno de perdão. Esse povo tem que morrer. Já ouviu essa história que bandido bom é bandido morto? Já ouviu isso por aí? Esse era o pensamento de Jonas. Bandido bom é bandido morto. Tem que entrar e matar todo mundo. Antes eles do que eu. Se não matar, eles vão guerrear contra a gente e vão matar a gente. Então tem que matar. Não pode perdoar, não pode ter chance, não pode ter esperança.
Não pode pregar lá na penitenciária. Tem a ala dos estupradores lá, eu não vou lá, ele tem que morrer na cadeia, não tem que se converter. Tem ala de pedófilo lá, eu não vou pregar, porque tem que morrer essa gente. Tem que ter pena de morte. Porque a pessoa, quando ela faz coisas horríveis, a gente tem que matar. Como é que Deus está querendo salvar esse povo? Como é que Deus está querendo salvar o ninivita? Pedófilos, estupradores, assassinos, nação ímpia, má. E a Bíblia diz que Jonas, ele estava irado, enfureceu-se. E aí vocês conhecem a história, Jonas foi para um lugar sozinho, porque Deus disse assim, você acha que tem razão aí a tua fúria? E Jonas foi mais uma vez fugir de Deus, diz que sentou-se num lugar onde tinha um pouquinho de sombra, aí uma cabaça começa a crescer do nada e faz sombra para ele, e ele se alegrou de uma maneira única, porque estava muito sol. Só que aí a Bíblia diz que Deus mandou uma larva, porque Deus manda peixe, Deus manda larva, Deus manda vento, Deus faz o que Ele quiser, e diz que Ele mandou uma larva para comer aquela planta, e a planta morreu. E a Bíblia diz que ele ficou indignado e furioso, e ele disse, para mim seria melhor morrer do que viver. E aí nós encontramos aqui um Jonas imaturo, fraco, frágil, que tudo ele queria morrer. O indivíduo não tinha controle das suas emoções. Deus diz assim, vai para Nínive e pregue. Deus que se vire, eu vou fugir. E foi fugir no meio do mar, e foi fugir dormindo. E aí, lógico, como qualquer covarde, recorre a Deus, porque ele não recorreu a Deus antes, ele só recorreu a Deus quando ele declara, quando a minha vida já se apagava, aí eu me lembrei. Por que eu estava ali? E aí eu clamei a Deus, aí Deus salva Jonas, e aí diz, agora você vai cumprir aquilo que eu estou te falando, vá lá. Você sabe que quem estava sendo resgatado nessa história não era só o povo de Nínive, né? Deus estava resgatando Jonas. Deus poderia pregar de qualquer outro jeito para aquele povo, por que insistência com Jonas? Deus poderia ter mandado os anjos, poderia ter mandado outro profeta, Deus poderia ter feito qualquer coisa. Mas por que a insistência com Jonas? Porque Deus está tentando salvar o santo, salvar o igrejeiro, salvar aquele que acredita que bandido bom é bandido morto, que tem que meter bala, que tem que ter pena de morte, que a gente tem que acabar, que tem que destruir, o mal tem que morrer. Deus está tentando resgatar para poder mostrar. E aí então, Jonas ele fica indignado porque Deus resolve perdoar Nínive. E aí ele vai sozinho, deprimido, muito sol, e de repente uma planta surge do nada, cresce do nada, faz sombra, e a Bíblia diz que ele se alegra. Só que Deus fala assim, agora eu vou tirar a alegria de Jonas, eu vou mandar a larva. E Deus manda a larva que come a planta inteira, e ele diz assim, eu quero é morrer. Sabe por quê? É mais ou menos assim. O indivíduo foi demitido, uma semana antes de ser demitido, ele entrou em 3 financiamentos, foi demitido, ele está acabado, e aí ele vai lá e ainda perde a carteira. Ele diz assim, eu quero é morrer, não aguento mais. Desgraça pouco é bobagem. Ele já tinha encarado uma tempestade, foi jogado no mar, ficou dentro do ventre daquela baleia, sabe-se lá o que esse Jonas viveu esses 3 dias. Aí ele vai
falar o que ele não quer falar, ele vai pregar o que ele não quer pregar, e aí o que ele não quer acontece, que esse povo se converter, e aí então ele já está indignado com Deus, e ele foge de novo de Deus, e aí a única alegria que ele tem, que é um pouquinho de sombra, Deus vai lá e diz, vou tirar essa sombra. Aí ele diz, eu quero morrer. Aí tem o último diálogo de Deus com Jonas. Olha só o que diz aqui a partir do verso 9. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Ô, crianção aqui, você tem alguma razão? Eu tenho. Eu falei assim, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, que tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de seus muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? Eu não sei se você percebeu, mas o livro de Jonas termina com um ponto de interrogação. Você manda dinheiro para o Greenpeace para salvar baleias no Mar Nórdico, mas fica indignado quando Deus perdoa um estuprador? Essa semana o Papa se manifestou, né? Ele disse assim, tá errado, viu? Você amar mais animal do que criança. E ele tá certo. Tem gente que mantém ONGs com canil de cachorro. E não é errado. Mas quando uma criança precisa, sabe por quê? Porque a gente ama mais as plantas do que uma nação. Porque a gente quer misericórdia para nós, mas justiça para o nosso inimigo. Fez, tem que pagar. Se eu errar, eu vou querer a graça de Jesus, o perdão, a misericórdia. Mas se o meu inimigo errar, ele vai ter que pagar. Aí a gente vem com aqueles papos, né? Não, Deus perdoa, mas tem as consequências. Que consequência Nínive teve? Deus disse, ou vocês param ou vocês vão ser destruídos. Opa, vamos parar. E Deus perdoou. E o perdão de Deus é um negócio completamente diferente do perdão humano. Completamente diferente. Porque se você fizer mal a mim, eu vou me magoar, eu vou me ferir. E se você vier e me pedir desculpa e perdão, eu vou te perdoar. E eu não vou ter mais mágoa. E você vai se sentir perdoado por mim, e eu vou ter perdoado, tá tudo certo, mas eu não vou esquecer o que você fez. Porque eu não tenho amnésia. Agora, Miqueias diz, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas e te esqueces da transgressão? Ele está fazendo uma pergunta retórica dizendo, ninguém é como Deus. Deus perdoa e Deus escolhe esquecer. Sabe por quê? Porque Deus pega o sangue de Cristo e apaga. E Ele escolhe não lembrar. Quando Deus perdoou Nínive, Deus apagou e escolheu não lembrar.
esse ponto de interrogação, ele precisa existir mais no meu e no seu coração. Nós vivemos em um período estranho, porque as redes sociais chegaram e a gente descobriu que a gente não tem saúde emocional para viver nas redes sociais. Porque a gente ama odiar, a gente ama criticar, ama cancelar. E se você ousar pensar diferente de mim em política, eu cancelo você. Se você não pensar exatamente como eu penso, eu quero que você morra. Eu estava em um parque aqui em Jacksonville e ouvimos vozes na minha língua materna. Logo, usando toda a minha capacidade intelectual, pensei, é brasileiro. Poderia ser português, mas não havia sotaque. Então eu falei, é brasileiro. E aí, estávamos eu e um amigo meu. Nós dois nos vacinamos. E o rapaz pegou e falou assim, meu irmão veio visitar aqui, etc, parece que aqui, não sei o que, acabou entrando nesse assunto de vacina, não sei o que. Aí o cara pegou e falou assim, eu acho um absurdo quem não vacina. Aliás, o indivíduo já introduziu assim, Deus que me perdoe. Quando a pessoa fala Deus que me perdoe, já não era para falar, né? Não é? Deus que me perdoe, ou seja, lá vem bucha. Falou assim, Deus que me perdoe, mas quem não vacinou por mim tem que morrer mesmo. Escolheu não tomar. Escolheu não tomar, que morra. Eu não conhecia o homem e o meu amigo tinha vacinado e eu também. Eu falei assim, esse aqui não vacinou. Só para constranger o homem, né? Esse aqui é um problema, eu tento convencer ele a vacinar, mas esse cara aqui não vacina de jeito nenhum. Aí ele perdeu o chão, eu falei, não, brincadeira. Só para ver se caía a ficha, né? Por que quem não vacina acha que é louco quem vacina? E quem vacina acha que não é louco quem não vacina? Cuida da tua vida. Seja feliz. Se eu pensar diferente de você em política, hein? Você pode ter concordado com 500 sermões meus, mas se eu pensar diferente de você, aí eu não presto. Aí o ódio vai se levantando. Porque eu não tenho o direito de pensar diferente de você, porque você é o parâmetro para a humanidade, né? Jonas, ele era um profeta. Um profeta não escolhe ser profeta, ele é escolhido por Deus. E eu acho que Deus chamou Jonas para ser profeta, para salvar Jonas. Porque o profeta que eu encontro aqui é um profeta cheio de ódio, imaturo, fraco emocionalmente, que não estava preparado nem para o ministério dele e nem para ser salvo. Então Deus coloca ele dentro de um peixe, aí Deus manda o vento e Deus manda a larva e tudo para resgatar Jonas. Para dizer assim, Jonas, você teve pena de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não podou, nasceu num dia e morreu no outro. Mas você não quer que eu me compadeça com 120 mil seres humanos.
que não sabem distinguir o certo do errado, a mão direita da mão esquerda, Jonas. Põe a mão aí na sua consciência e vê se tem razão de você estar irado. Por isso o livro termina: não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Deus, Ele ama a todos. Como é difícil para alguns aceitarem que Deus ama Jair Messias Bolsonaro. E como é difícil para alguns aceitar que Jesus ama Luiz Inácio Lula da Silva. E que Deus quer salvar os dois. E que Deus quer salvar a militância dos dois. E que Deus sabe coisas que nenhum de nós sabe. Como é difícil para nós amarmos, ou como é difícil para nós amarmos nossos inimigos. Como é difícil amar aqueles que pensam diferente de nós, que têm outros deuses diferentes de nós, que têm pensamentos diferentes de nós, que se vestem diferente de nós, que comem diferente de nós, que bebem diferente de nós, que se entretêm de maneira diferente de nós. Tem muito crente que gostaria que o carnaval acontecesse e que caísse um raio e matasse todos os foliões. A história de Jonas se confunde com a história de muitos de nós evangélicos no Brasil, que queremos a destruição do outro, que queremos o mal do outro, quando Deus nos convida a amar, a perdoar, a aceitar, porque o único que poderia nos julgar e nos condenar nos amou. E Jesus passou 3 anos e meio aqui tentando explicar isso para mim e para você. Ame quem é diferente de você. Respeite quem é diferente de você. Tenha compaixão do seu inimigo. Ore por aquele que você persegue, por aquele que te persegue. Se preocupe com aquele que só fez mal a você. Se um dia entendermos a mensagem de Cristo, quem sabe o mundo se converta e nós também. Que Deus abençoe a cada um de nós.